durante muitos anos da sua vida, hoje está na reserva, né? 30 anos, foi o eletricista, deu luz na Marinha, né? Então esse homem de Deus, servo de Deus, ele é filho do pastor Francisco, que a igreja já conhece, tem estado conosco, mudou para Campo Grande, agora faz parte aqui do nosso quadro da Igreja Batista do Jardim Tarumã. Nós estamos orando para que o filho venha, mas ele diz que não muda de jeito nenhum de Santa Catarina. Então ele está lá em Santa Catarina, onde reside também, pastoreia, auxiliando na sua igreja. Pastor Neemias, fique à vontade, que Deus o use graciosamente. Nós vamos orar como igreja, pedindo em favor da sua vida. Feche os seus olhos, enquanto nós oramos pelo pastor. Deus, nos apresentamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, e apresentamos, ó Deus, a vida do pastor Neemias. Traga graça, ó Deus, sobre a vida do teu servo. Dê toda a capacidade agora, tudo aquilo que o Senhor pôs no seu coração, testificou no seu coração, que seja compartilhado com a tua igreja no poder do teu Espírito. Ó Deus, que os nossos corações de fato estejam atentos, os olhos abertos, os ouvidos abertos, para ouvirmos a voz do Senhor. Nós oramos pedindo assim em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Me sinto extremamente feliz por me encontrar aqui, embora o motivo da minha vinda não tenha sido um motivo tão agradável, mas como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Amém? Como os irmãos que nos antecedeu antes do pastor, se você fosse para casa hoje, agora, sem a palavra, já estaria certo que você teria já recebido de Deus, porque Deus está nesse lugar tremendamente. A presença dEle é notória aqui. O pastor orou por mim, eu queria orar com você, não desprezando a oração do pastor, mas eu queria orar de uma forma diferente. E como o irmão que nos antecedeu, que você abra o seu coração, abra, porque como João escreve, lá em João capítulo 3, o homem não pode receber nada, se do alto não lhe for dado. E o versículo 30, esse é o versículo 27, versículo 30 diz, convém que ele cresça e eu diminua. Então eu quero que você, nesse momento, com essa oração de louvor, não sou um bom cantor, mas a gente, como os irmãos aqui, aliás, quero parabenizar o Ministério de Louvor dessa casa, muito bem, instruído, levado pelos nossos irmãos, que Deus continue abençoando vocês, viu? Eu queria cantar com você, faça essa oração comigo assim. Eu me rasgo por inteiro, novamente eu mergulho na brisa ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar, não temerei na tua fumaça. Quem já pisou, você já pisou lá? Santo dos santos, em outro lugar, não sabe. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos lá de novo, quem já pisou? Quem já pisou
no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Só até aí, por gentileza. Como o nosso pastor nos antecedeu, disse, eu hoje estou pastor, digo como Paulo, né? Estou feito ministro, a Igreja Evangélica Ministério Leal com Cristo, em Florianópolis, Santa Catarina, mas há pouco tempo eu estou, desde 2018, e passei 51 anos na Assembleia de Deus, e aprove a Deus me chamar para outro ministério. Saímos em paz, sem problemas nenhum, sem adversidades, e Deus nos chamou para esse propósito, e estamos servindo ao Senhor ali, eu e minha família, minha esposa, tenho 4 filhos, tenho o primeiro neto, né? E estamos servindo a Deus ali em Santa Catarina, fazendo aquilo para o qual fomos chamados, né? Atendendo o chamado do Senhor, o propósito que o Senhor, para o qual Ele nos enviou. Como vocês vão perceber, eu gosto de falar, então eu quero ganhar tempo aqui com vocês. Quero pedir a vocês que abram as suas Bíblias, quero que vocês fiquem à vontade, como diz o livro de Atos, como os crentes lá de Bereia, para conferir tudo aquilo que nós formos dizendo aqui, conferindo as coisas espirituais com as espirituais, como diz Paulo, né? E nós precisamos estar nisso aqui. Eu quero ler 2 textos para vocês nesta noite, contextualizá-lo, porque o meu propósito aqui é confrontar você, é trazer uma palavra, falar daquilo que nós já conhecemos a respeito de Deus, e confrontar, que nós saímos daqui, porque esse é o propósito da palavra, confrontar-nos para que nós possamos sair daqui dispostos a melhorar, não é verdade? Esse é o propósito que eu creio que você veio aqui nessa noite, amém? Abra comigo, o primeiro texto está em Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Muito grato, querido, Deus abençoe. A Bíblia diz que aquele que der um copo d'água a esses pequeninos não ficará sem galardão. Que Deus estenda a tua bênção sobre a sua vida, a sua casa, viu? Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 29, todos encontraram? O texto diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Outro texto está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O texto diz assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém? Com esse texto, irmãos, eu quero corroborar com aquilo que já foi mencionado aqui nessa noite, que o Senhor já tem falado abundantemente aqui nessa noite. Não tenho pretensão nenhuma de ser o enviado, ou, né, quem que vai trazer alguma coisa mirabolante, não. Eu quero cooperar com aquilo que já foi transmitido nessa noite, através dos louvores, através da palavra que o nosso irmão trouxe aqui também, textos que ele leu, né? E eu quero, dentro desse contexto que ele trouxe aqui, quando leu o livro de Mateus, capítulo 5, ele fez uma
síntese, uma contextualização minimizada daquilo que nós estamos vivendo, das preocupações que nós vivemos no dia a dia, daquilo que na nossa caminhada diária nós vivemos em nossa vida secular. E nós temos percebido pelas notícias, como nosso irmão disse, pelas notícias que têm corrido, pelos acontecimentos que estão avançando cotidianamente, que a palavra tem se cumprido. E eu quero lembrar aqui a vocês do texto de Romanos, capítulo 13, versículo 11, onde o escritor Paulo escreve dizendo: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, que já é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando abraçamos a fé. A realidade que nós estamos vivendo é justamente essa. Os dias que nós estamos vivendo é os dias que o apóstolo São Paulo, quando escreve Timóteo, capítulo 3, ele diz, onde homens estariam vivendo dissolutamente, cujo Deus deles seria o próprio ventre, que estariam fazendo a sua própria vontade. O tempo que nós estamos vivendo é esse. E o texto que o Senhor colocou no meu coração é isso. O confronto que vem para nós nesta noite é isso. Eu não sei se vocês notaram, nos dois textos que nós lemos, uma palavra característica. O texto de Colossenses capítulo 1, versículo 29, ele diz: para isso também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. E o texto de Timóteo também usa o mesmo contexto, dentro do mesmo propósito. Ele diz: para isso que nós estamos labutando e eu estou me esforçando o máximo possível. Paulo entendeu o seu chamado. Paulo entendeu para aquilo que ele foi chamado por Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, 16, se não me engano, vai dizer que Deus o resgatou. Ele se considerava o principal dos pecadores, que Deus o resgatou, ele sendo como o mais vil dos pecadores. Mas a ação de Deus fazendo isso foi para revelar ao mundo que não haveria coisa impossível que Deus não pudesse fazer. Deus, salvando Paulo, quis mostrar ao mundo, que ele diz, como no texto de 1 Timóteo capítulo 1, ele diz, fazendo assim, Timóteo capítulo 1, versículo 16, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, ele está dizendo o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Paulo se coloca como um modelo. Lá em Filipenses capítulo 3, ele demonstra todas as suas razões, as suas propriedades, tudo aquilo que ele tinha, dizendo: não, eu sou judeu da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, irrepreensível em todas essas coisas. Mas no versículo seguinte ele vai dizer: mas tudo isso que para mim poderia ser considerado como vantagem, eu considerei como perda, a fim de ganhar a Cristo. É por isso que a partir do versículo 14 do mesmo texto de Filipenses capítulo 3, ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que tenho alcançado ainda, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem labuta, não labuta de qualquer maneira. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 25, que ele diz que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançarem uma coroa corruptível, mas nós desejamos a coroa incorruptível.
E lá a partir do versículo 26, 27, ele vai dizer justamente isso, tendo em vista toda essa situação, ele vai dizer: por isso eu luto, não desferindo golpe no ar, eu corro, não sem meta, mas eu luto, subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Porque no meio dessa carreira há esse perigo de nós, como o escritor aos Hebreus vai escrever na sua carta, capítulo 4, dizendo aos irmãos assim: irmãos, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que nós fiquemos para trás. Ou outra tradução diz: pareça que nós tenhamos falhado. E no capítulo anterior de Hebreus ele fala que isso aconteceu com o povo de Israel, que eles falharam. Se não me engano, capítulo 3, versículo 12 de Hebreus vai dizer: de sorte que não haja em vós um coração vil e perverso, que vos afaste do Deus vivo. E o último capítulo 3, último versículo do capítulo 3 de Hebreus, ele vai dizer que eles não puderam entrar na terra da promessa por causa da incredulidade. Porque aquilo no capítulo 4 de Hebreus, versículo 2, ele vai dizer que eles receberam tudo aquilo, mas aquilo não foi acompanhado com fé nos seus corações, e eles não puderam alcançar a promessa. E nós sabemos que quando Moisés faz a primeira contagem lá no meio do deserto, ele faz a contagem só de homens, né, de 20 anos para cima. Ele conta 603.550 homens. Está muito alto aí para vocês? A minha voz é assim. Se estiver incomodando, eu tiro o microfone. Eu não preciso de microfone para falar não, viu? Se tiver, pode reclamar, levanta a mão, diga. Então Moisés conta, eu afastei o máximo possível que eu me conheço, né? Moisés faz a primeira contagem, sai do Egito, mais de 1,5 milhão de pessoas saíram dali. E o 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer, Paulo vai dizer assim: irmãos, eu quero dizer para vocês, lembrar a vocês, que os nossos pais, eles deixaram o Egito, eles passaram pela nuvem, passaram pelo mar, foram batizados na nuvem e no mar, beberam de uma mesma água, porque eles beberam de uma mesma rocha, e a rocha os seguia, e a rocha era Cristo. O texto de Coríntios, mas o versículo seguinte, parece muito bonito tudo isso, né? Quando Paulo escreve isso, os nossos pais passaram pelo mar. Imagine, irmão, estou dando trabalho para você, né, meu filho? Imagine, irmãos, quando o povo sai do Egito, sobre a palavra de Deus vai dizer, escrita em Deuteronômio, que quando aquele povo sai do Egito, duas características acompanhavam aquele povo. Quem pode me dizer? Quando as pessoas que passavam pelo deserto olhavam para aquele povo, que eles podiam ver? Durante o dia, a coluna de nuvem, e durante a noite, a coluna de fogo. Isso mostrava a diferença. Por isso que Moisés escreve em Deuteronômio capítulo 32, versículo 31, vai dizer que, Senhor, que até os nossos inimigos são testemunhas disso, que a nossa rocha não é como a rocha deles. O nosso Deus é diferente. Como o salmista diz no Salmo 124, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, eles teriam passado como correntes impetuosas, como águas sobre nós. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas o versículo 4
4, se não me engano, ele diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor. Essa é a realidade de você estar aqui nessa noite. O Pedro vai escrever na sua primeira carta dizendo: irmãos, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas o salmista no Salmo 34, ele vai dizer assim: mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Essa é a razão de você estar aqui nessa noite, né? O salmista no Salmo 91 diz aqui, todo mundo conhece esse salmo, né? Diz aqui: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Está falando de você. Se você está aqui nessa noite, é a boa mão do Senhor que te trouxe aqui. Já estou eu aqui, né? Já viu como eu falo, né? Meu Deus do céu. Então nós vamos ver dentro desse contexto, Timóteo, como eu falei aqui na primeira carta, capítulo 4, essas duas palavras, essa palavra vai trazer para nós essa conotação de responsabilidade. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, como eu disse, Paulo, quando ele escreve Colossenses, ele está trazendo para nós essa responsabilidade de nós, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus fez por nós. E a carta de Colossenses, ela tem essa característica, né? A carta de Efésios, ela é conhecida como a carta que fala sobre o corpo, né? Como o corpo, Jesus do corpo, né? A igreja de Cristo. É a carta que ela retrata ali a igreja de Cristo, e ela é dividida em duas partes. Do primeiro capítulo até o capítulo 3 de Efésios fala daquilo que Deus fez por nós, e de capítulo 4 até o capítulo 6 vai falar daquilo que Deus espera que nós façamos em prol do seu reino. A carta aos Colossenses, como eu falei, a carta de Efésios, ela retrata a igreja de Cristo. A carta de Colossenses, ela fala sobre o Cristo da igreja. Sobre aquele que nós cantamos aqui, né? E a criação, como é que é? E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo. A carta aos Colossenses, ela vai trazer esse retrato para nós, falar sobre quem é o Cristo da igreja. A igreja, a ênfase de Efésios está no corpo. Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E vai aqui para que o corpo seja aperfeiçoado. Mas Colossenses, a carta não fala sobre o corpo, a ênfase não está no corpo, a ênfase está na cabeça, dizendo que Cristo é a cabeça. E se nós formos ler, esse texto de Colossenses, capítulo 1, a gente vai ver aqui, a partir do versículo 15, vamos ler aqui, versículo 17, quando ele diz aqui: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Então o retrato, a revelação, e nós vamos ver, Paulo, quando ele começa a entrar nessa carta, ele vai dizer muito mais do que isso, vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a cabeça de todo principado e potestade, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10, ele é o Senhor da criação,
Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, né? Ele é o autor da reconciliação, é a base para a esperança do crente, o Redentor e o Reconciliador. Ele é a imagem de toda a plenitude de Deus. O texto vai dizer, de Colossenses 1, versículo 15, nele reside toda a plenitude da divindade. Em Cristo, a essência da divindade está nele. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Colossenses 1, 16 e 17. Ele é o cabeça da igreja, como nós falamos aqui, Colossenses 1, 18. Ele é o Deus ressurreto. Capítulo 3, versículo 1. Eu gosto muito desse texto, Colossenses capítulo 3, versículo 1, quando o escritor Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E é uma palavra para nós dentro desse contexto que nós estamos pregando. Ele vai dizer: buscai as coisas que são de cima. No versículo seguinte ele vai: pensai nas coisas que são do alto e não da terra. E ele vai dizer o seguinte: qual é a razão? Porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E Paulo entendeu muito bem isso, por isso ele escreve Gálatas capítulo 2, versículo 20, dizendo que não era mais ele quem vivia, agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele está falando da caminhada, como Paulo vai falar aqui também em Colossenses, quando ele disse: se vocês creram em Cristo, assim também andai neles. Capítulo 2 vai falar sobre isso, dizendo: olha, nele, 2 versículo 6, ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Esse texto me fala bastante, porque me leva para Efésios capítulo 4, versículo 1. Quando Paulo diz: rogo-vos eu, o prisioneiro de Cristo Jesus, que andeis do modo digno da vocação em que vocês foram chamados. E a gente falando até aqui, talvez não consegue compreender a dimensão daquilo que Paulo estava dizendo, porque para nós estamos aqui, sentados num domingo, como nosso irmão disse, podíamos estar em outro lugar, mas Deus te trouxe a esse lugar para ouvir a palavra, certo? Deus te trouxe aqui, e nós estávamos aqui. Mas sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essas cartas? Quando ele escreve Filipenses, a carta da alegria, né? Onde ele escreve: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Filipenses, quando ele escreve a carta de Colossenses, ele estava na prisão, estava preso, vivendo seu aprisionamento em Roma. E como alguém, às vezes, que a gente conseguir enxergar esse fato, se a gente convergir para esse fato, a gente começa a compreender aquilo que a palavra de Deus nos diz. O amor de Deus nos constrange, vendo que Cristo morreu por todos nós. E era esse amor, o amor que os nossos irmãos cantaram aqui, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado por seu amor. Está vendo como Deus está falando desde o início do culto? Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. É Deus dizendo, confrontando, é você permitindo que Deus confronte a tua vida e mude você, e diz: olha, eu vou me esforçar para fazer o melhor. Eu acho interessante isso. A gente precisa fazer o melhor em prol do reino. Deixa eu olhar a hora. E vamos lá, senão a gente não acaba, né? Colossenses capítulo 1. Irmãos, então, como eu disse para vocês, Paulo está preso nessa ocasião, e a igreja de Colossenses é uma igreja que foi alcançada na terceira viagem missionária de Paulo. Nem foi Paulo que foi através de Epáfras, que essa igreja foi alcançada. Muitos dizem que Timóteo estava junto também, e
e foi alcançada essa igreja, e essa igreja estava ali vivendo alguns dilemas, alguns problemas. E Epáfras, quando vai visitar Paulo em Roma, na sua prisão, ele relata os problemas que a igreja estava vivendo. Mas ele vai lá, né? Porque tem gente que é só assim, né? Só fala de problema, né, pastor? Você encontra o irmão, ele diz: não, Senhor, só tem problema, não tem uma palavra de vitória, né? Mas não foi assim com Epáfras. Ele foi lá e relatou também tudo aquilo que a igreja de Colossenses estava vivendo. Sabe o que eles estavam vivendo? Paulo estava, nesse primeiro capítulo, no versículo 3, Paulo levanta uma ação de graças em favor dos colossenses, dizendo assim: olha, nós damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, porque desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo levanta essa ação de graças por causa de 3 motivos, 3 características, ou seja, 3 virtudes que haviam na vida daquela igreja. Fé. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. 1 Coríntios capítulo 16, 14 vai falar da outra característica, do amor, né? Que nós devemos amar em todas as circunstâncias. Deixa eu pegar o texto aqui, que me fugiu o texto da cabeça. A gente vai ficando velho, né, irmão? Sabe como é que é? Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo, irmãos. Não há aqui uma seleção. Tal coisa você pode fazer com amor, outra coisa não, outra coisa você pega mais pesado. Não. Tudo na nossa vida tem que ser realizado com amor. Tem gente que diz: não, mas eu sou sincero. Mas até a mesma sinceridade, ela tem que ser desenvolvida com amor. Até o jeito de falar, ele tem que abarcar o amor, para que você possa tratar as outras pessoas. E essa igreja, a igreja de Colossenses, quando Paulo levantou essa ação de graças por ele diz: olha, eu dou graças a Deus quando eu oro por vocês, porque ouvi da vossa fé. Eu me lembro de 1 Tessalonicenses, onde Paulo também fala sobre isso, da operosidade da fé. A fé precisa operar, ela precisa ser, como o nosso irmão falou aqui sobre o sal, dizendo: olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que vai se restaurar o sabor? Como é que se há de salgar? Presta para mais alguma coisa? Não, só presta para ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens. Então nós precisamos ter essa característica aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção, ou seja, a prova das coisas que não se veem. Você só pode enxergar o teu futuro, você só pode enxergar aquilo que Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que ele diz: bem sei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, para dar o fim que vocês desejam. Você só pode enxergar a vitória lá na frente, pelo olhar da fé. Pela condição, sem fé, você não consegue. Você não consegue enxergar a vitória, porque quando nós atravessamos a luta, né, mas a luta, quando será que vai chegar a vitória? Nós esquecemos que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que Deus não é injusto para vos tentar além daquilo que vocês possam suportar, mas o texto diz assim: antes, juntamente com a provação, Ele já enviou o escape para que você possa suportar. Deus não vai enviar a vitória que você está almejando, porque Ele já preparou. Ele não está preparando a vitória, Ele está preparando você para receber aquilo que Ele já tem preparado para a tua vida.
Então nós temos que compreender isso. E Paulo levanta essa ação de graça sobre eles, dizendo: eu oro por vocês, porque vocês têm uma fé inabalável em Cristo, por causa do amor que vocês vivenciam, ou seja, por causa da abnegação do seu amor. O texto vai falar justamente sobre isso. E abnegar é isso, é abrir mão da minha própria condição, do meu pensamento, do meu juízo, daquilo que eu acho que é certo, em favor daquele que está necessitado. O amor é isso, não é isso que diz em 1 Coríntios capítulo 13? O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E Paulo está falando disso da igreja de Colossenses. Olha, a igreja que tem fé, a igreja que opera o amor, e isso tudo ela faz por causa da esperança que está preservada nos céus. E aí não tem como você pensar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração de ninguém, é isso que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Há uma esperança. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz, ele levanta também uma ação de graças, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. E ele vai dizer que essa esperança está preservada para nós nos céus, mas não é só a esperança que está preservada. No versículo 4 ele diz que a herança está preservada e Deus está nos guardando também para essa herança. Ou seja, Deus reservou, nesse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 12, Paulo vai dizer que Deus tem nos capacitado, ou seja, tem nos tornado idôneo para herdar, para que nós alcancemos a parte que nos cabe da herança nos santos da luz. E nesse texto de 1 Pedro ele vai dizer que a herança nos está reservada, que ela está guardada para você, mas Deus também está guardando você para receber essa herança. Porque se não fosse isso, nós já falamos, Salmo 124, se não fosse assim já teríamos sido arrebatados, o inimigo já teria se levantado e nós já teríamos sido destruídos. Vamos lá, prosseguindo. Ele vai dizer, por causa da esperança que vocês está preservada no céu. E ele diz assim, olha, que no versículo 6, que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. A fé, o amor e a esperança que nos foi concedida é para que nós geremos frutos para o reino de Deus. João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, ou seja, e vos nomeei, para que vades e desfruto. É uma ordem. Vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui Colossenses tinha mais isso ao seu favor. Paulo está dizendo, olha, vocês estão produzindo fruto. Ele está dizendo que do evangelho que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto, como acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Nós enxergamos a igreja de Colossenses como alguém que desde o primeiro dia que recebeu a Jesus, até aquela época, era uma igreja que estava frutificando para o reino de Deus. E isso é exemplo para nós. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos produzir fruto na nossa vida espiritual. Se nós olharmos aqui, nós falamos de Jesus para alguém hoje? Nós falamos, vamos abrir mais um pouco. Vamos ser misericordiosos. Falamos de Jesus para alguém essa semana? Melhorou, né? Melhorou. Essa semana, esse mês, esse ano, quanto mais abre, só complica a nossa vida, irmão. Porque se você chegou no ano e não conseguiu, complicou mais a tua vida. Viu?
Porque 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, vai dizer que nós devemos estar prontos para responder qual é a causa da nossa fé, da esperança. Qual é a causa da esperança que há em você? Você tem que estar sempre pronto para responder, para afirmar, para declarar qual é a razão da esperança que está sobre a sua vida. E Paulo vai dizer, continuar o texto, mas vamos dizendo aqui, vamos lá para o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Ele continua dizendo, para que transbordeis do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Aquilo que nós já falamos aqui. Tudo isso que nós recebemos de Deus tem um objetivo, para que nós vivamos para o seu inteiro agrado. E ele continua, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ele aí chega no versículo que nós falamos, dando graça, versículo 12, que ele diz, dando graças ao Pai, que nos tem feito idôneos à parte da herança que vos cabe dos santos na luz. O que você está vivendo é Deus te capacitando, é Deus te tornando idôneo. As tribulações que nós vivemos, Romanos 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer, irmão, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, como se coisa sobrenatural acontecesse, mas alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo Jesus. Quem é que se alegra na hora da tribulação? Quem é que se alegra quando a luta está arrochada, quando a luta está travada? Mas Paulo está dizendo isso, que nós temos que se alegrar. Pedro está dizendo isso, precisamos nos alegrar. Ele diz, ninguém se alegre porque padece como um mexeriqueiro, como alguém que se intromete na vida dos outros. Mas o versículo seguinte vai dizer, mas se é pelo nome de Cristo que você padece, você é bem-aventurado, porque sobre a tua vida repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro está dizendo isso para nós, e ele aqui está dizendo no versículo 12 justamente isso, que nós temos que dar graças ao Pai, porque tudo isso que nós temos recebido, Tiago vai dizer, capítulo 1, que toda boa dádiva e dom perfeito vem descendo do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação nem mudança, e nós temos recebido isso. E Paulo tem costume de falar isso. No versículo seguinte, no versículo 13, ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui Paulo começa a falar daquilo que Deus fez por nós, da revelação de Cristo, daquilo que Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se sob a forma humana, e achado na forma humana, ele se humilhou até servo, e como servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E é isso que o texto está dizendo. Para quê? Para que ele nos libertasse do império das trevas. A palavra no grego aqui é que ela quer dizer como que ele te arrancou com raiz e tudo do império das trevas e colocou você lá no reino do Filho do seu amor. Mudou, é mudança de status, mudança de vida. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 5, sendo depois justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Foi esse sacrifício,
que Isaías diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E é isso que Paulo está retratando aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou até o reino do Filho do seu amor. Deixa eu olhar a hora de novo. Já vou acabar. Então vamos lá para o versículo 24, que é para a gente... E Paulo vai dizer agora me regozijo nos meus sofrimentos, aquilo que nós falamos. Alegria na hora do sofrimento. Só faz isso quem entende o que Deus é capaz de fazer por ele. Isaías capítulo 64 vai dizer isso. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com a mente se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. E Paulo entendia isso. Ele poderia estar sofrendo. Atos capítulo 20, ele vai falar sobre isso, porque quando foram tentar impedir dele ir para Jerusalém para sofrer lá dos judeus, ele disse assim: porque em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu termine a carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor. Isso que importa na nossa vida, irmãos, é nós terminarmos a carreira e cumprirmos o ministério que recebemos das mãos do Senhor. Hebreus vai dizer, portanto, capítulo 12, versículo 1, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Nem tudo que nos atrapalha de ir para o céu, de alcançar a glória, é pecado, que Hebreus está dizendo isso. Deixemos de lado o pecado e o embaraço, porque nem tudo é pecado, mas às vezes nós nos embaraçamos, e Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo assim, nenhum soldado que milita, que foi arregimentado pelo Senhor Jesus Cristo, ele se embaraça com os negócios desse mundo, porque ele quer agradar aquele que o arregimentou. Por isso Paulo escreve para ele, sofre as aflições, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele vai dizer isso. Sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Não pense em você, porque você não tem uma posição eclesiástica, que Deus não colocou o ministério na tua mão. Deus não colocou uma responsabilidade nas tuas mãos. Deus tem colocado sobre cada um de nós, uma responsabilidade, o dom, e Hebreus vai dizer que os dons de Deus são irrevogáveis. Romanos, se não me engano, capítulo 10 vai dizer, 5, versículo 10 vai dizer isso, e vai ter um dia, portanto importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo aquilo que tivermos feito por meio do corpo. Lembram-se da parábola dos 10 talentos? O que recebeu 5, o que recebeu 3, o que recebeu 1, Isso vai ser cobrado de nós. Não importa a quantidade, mas o Senhor, o que aquele Senhor disse para ele quando ele respondeu, Senhor, eu sei que tu eras homem rude, que semeia, que colhe onde não semeou, que ceifa onde não plantou. Ele disse, não, mas você sabendo, é justamente porque você sabe que eu sou assim, que você deveria pelo menos ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado, depositado nas nossas mãos? Com os dons que Deus tem confiado a cada um de nós. E é isso que é o importante aqui. E Paulo está se regozijando. Então vamos lá. Ele diz aqui no versículo 26, o mistério que estava oculto dos séculos e de gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
Imagine o tamanho da nossa responsabilidade, irmãos. O tamanho da nossa responsabilidade. Aquilo que, Paulo está dizendo, aquilo que esteve oculto das gerações, desde o Éden até a vinda de Jesus Cristo, tudo esteve oculto. Mas Deus revelou a você. Deus revelou a cada um de nós qual é a grandeza, qual é a riqueza desse mistério, que é Cristo em você, a esperança da glória. É a presença de Cristo. E muitos de nós estamos como Paulo, dizendo, limitados às coisas que acontecem nessa vida. E Paulo está dizendo, se nós esperarmos, limitarmos a Cristo somente nessa vida, esperarmos a Jesus Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o nosso olho tem que estar na glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21 vai dizer, mas a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É essa esperança que nós temos, e é por isso que Paulo chega aqui nesse versículo 29 dizendo assim, olha, para isso é que eu me afadigo, eu também me afadigo esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E o confronto para você nessa noite é, o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado dentro de você? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 vai dizer que Deus escolheu colocar esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Mas nós precisamos fazer alguma coisa a respeito disso. Nós precisamos labutar, nós precisamos nos esforçar, porque vai chegar o momento, vai chegar o momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, ele vai dizer, e o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjos, ouvida a trombeta de Deus, nós os que estivermos vivos seremos transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiros, e juntos seremos transformados e arrebatados à glória, e ele vai dizer, estaremos para sempre com o Senhor. Paulo encerra esse capítulo dizendo assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Fique de pé, por gentileza, quero encerrar, já tomei bastante tempo. Essa é a grande esperança da nossa vida nessa noite. Temos que viver com essa esperança. Tem um hino da harpa cristã que diz que nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. E nós precisamos estar atentos a isso, como nós falamos aqui. Pedro vai dizer na sua segunda carta, dizendo, olha, que nós devemos ter diligência naquilo que nós estamos fazendo. Porque se nós fizermos assim, nós não tropeçaremos em tempo algum. Hebreus vai dizer, capítulo 2 de Hebreus vai dizer, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para as verdades ouvidas. Porque se a palavra predicada por anjos permaneceu firme e toda desobediência e contravenção recebeu a justa retribuição, ele diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E é isso que eu quero trazer para a sua vida nessa noite. Nós precisamos estar atentos a isso, porque o dia está chegando, a trombeta vai tocar, e você precisa estar como Lucas capítulo 12, versículo 35, estáis, pois, cingidos os vossos lombos e as vossas lamparinas acesas. Pastor, por gentileza, quero passar a palavra ao pastor. Antes eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei qual a condição que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que essa palavra Deus tem direcionada para a tua vida nesta noite. E eu quero que, se você foi confrontado por essa palavra, se o Espírito tocou em você, que você faça essa oração a Deus, pedindo a Deus que dê condições a você, de você
mudar de atitude, de você se esforçar pelo reino, porque os dias estão findando. E quando a trombeta tocar, tem um louvor que diz: quando se fizer chamada, eu lá estarei. Eu quero ver você lá, amém? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos orar. Pai bendito, eis aí teus